Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre pirâmides, ok? E a ideia de pirâmide, ela é bem difundida, né? Todo mundo conhece aí as pirâmides do Egito, né? Então o formato de pirâmide é um formato bastante conhecido aí por todo mundo, ok? Mas nem toda pirâmide precisa necessariamente ser como são aquelas lá do Egito. A gente já vai falar que elas são pirâmides regulares, tá? As pirâmides, elas, aqui na matemática, a gente vai definir elas da seguinte maneira, tá? Para construir a pirâmide, a gente considera um polígono, tá? Não precisa ser polígono regular, pode ser um polígono qualquer, a gente está considerando aqui um pentágono, tá? E aí, a gente pega fora deste polígono um ponto, tá? Vamos considerar que o ponto seja esse cara aqui, beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar segmentos de reta, tá? Que tem origem naquele ponto e em cada um dos vértices do nosso polígono. Então, vou pegar um segmento de reta daquele ponto até esse vértice aqui, beleza? Aí eu vou pegar um outro segmento de reta daquele mesmo ponto até esse outro vértice aqui embaixo, tá? Então, outro segmento de reta, beleza? Vejam que a gente obteve um triângulo aqui, né? Se eu pegar outro segmento daquele ponto até esse outro vértice aqui, a gente vai obter mais um outro triângulo, né? Lá atrás. Se eu pegar daquele ponto até esse vértice aqui, então a gente vai ter mais um triângulo formado, né? Por esses três pontos. Vou pegar mais esse outro segmento, daquele ponto até esse vértice aqui, e vou obter mais mais dois triângulos, fechou agora, né? Aí, galera, essa aqui para nós é uma pirâmide, tá? A pirâmide, ela é um poliedro, tá? Então a gente obtém aqui um poliedro, espero que vocês consigam visualizar isso, né? Então a gente tem todas as faces desse poliedro, veja que a gente obteve faces triangulares aqui, tá? E a base ali, né, aquele polígono que a gente tinha, que a gente vai chamar de base da pirâmide, também vai ser uma face. Então a gente tem o polígono aqui, que a gente tinha no começo, né, para nós era um pentágono, vai ser a base da nossa pirâmide. Esses triângulos que a gente obteve unindo aquele ponto, né, com os vértices do nosso pentágono, vão ser as faces laterais da nossa pirâmide, tá? E ela em si, um poliedro, beleza? Então, vamos começar a dar nomes aos caras aqui, né? Então, esse cara aqui, de onde a gente partiu com todos os segmentos de reta, tá? A gente vai dizer que é o vértice principal da pirâmide, tá? Então, é o vértice principal. Muitas vezes, galera, a gente vai se referir a esse cara apenas como vértice, tá? Então, muitas vezes, tu tá lendo um livro ali, um programa, e vai dizer, o vértice da pirâmide. É aquele cara, tá? O vértice principal. Isso aqui também é um vértice, né? Afinal, é um poliedro. Então, aqui é um vértice, vértice, vértice. Mas aquele é o vértice principal e muitas vezes se referem a ele, né? Apenas como vértice, tá? Cada um desses segmentos de reta que a gente traçou aqui, tá? Vai ser uma aresta lateral da pirâmide, tá? Então, cada um desses segmentos de reta que a gente traçou ali vai ser uma aresta do nosso poliedro, então a gente vai chamar essas arestas de arestas laterais da nossa pirâmide, tá bom? Cada um desses triângulos que a gente obteve, né, traçando esses segmentos aqui, esses triângulos vão ser as nossas faces laterais, tá? Então, as faces laterais de uma pirâmide são sempre triangulares, ok? O que mais que a gente tem aqui? Os vértices aqui, tá, que a gente obtém aqui na base, que eram os vértices do nosso polígono original, tá? São os vértices da base, tá? Então a gente vai ter o vértice principal, os vértices da base,
E aqui embaixo, o polígono que a gente tinha em si, né? Esse cara aqui, ele vai ser a base da pirâmide, tá? Ok? Então, esses são os principais elementos da nossa pirâmide até então. Então, o ponto lá externo ao polígono que a gente tinha no início é o vértice principal. Cada um desses segmentos que a gente traçou vai ser uma aresta lateral, tá? Cada um dos triângulos obtidos ali traçando esses segmentos são as faces laterais. Os vértices que a gente tinha do polígono lá embaixo vão ser os vértices da base, tá? E o polígono em si vai ser a base da pirâmide, ok? Então, lembrem sempre que a pirâmide ela é um poliedro, ok? E esses são alguns nomes especiais desse poliedro aí, ok? As pirâmides, como a gente falou lá nos prismas da semana passada, né? A pirâmide ela pode ser regular também, tá? Essa aqui não seria uma pirâmide regular, eu acredito, tá? Mas as pirâmides podem ser regulares, tá? Quando que uma pirâmide vai ser regular? Quando a base dela for um polígono regular, ok? E quando todos os triângulos, né, todas as faces laterais dela forem triângulos isósceles. Então, se a pirâmide tem a base como sendo um polígono regular e todas as faces laterais como sendo triângulos isósceles, a gente diz que a pirâmide ela é uma pirâmide regular, ok? Vamos construir uma aqui para a gente ir batizando algumas coisas aí, tá? Então, vamos achar um espaço aqui que seja suficiente, tá? Vamos ver se aqui vai dar certo. Tá aqui, vamos ver. Então, vou fazendo a base dela aí como sendo... fazer uma base quadrangular, tá? Eu falei para vocês das pirâmides do Egito no começo, né? Que são bem conhecidas, tá, galera? Aquelas pirâmides, elas são pirâmides regulares de base quadrangular, tá? Outra coisa, galera, as bases das pirâmides, assim como nos prismas, elas dão os nomes das pirâmides, tá? Então, se a pirâmide tem a base, como a gente fez aquela de cima ali, um pentágono, a pirâmide a gente vai dizer que é uma pirâmide de base pentagonal. Nesse caso aqui, eu vou tentar fazer ela com uma base quadrada, tá? Não parece que é um quadrado, gente, porque está em profundidade aqui, tá? A ideia é fazer dar uma ideia de tridimensionalidade. Vocês já vão compreender melhor isso aqui. Mas aqui seria uma pirâmide de base quadrada. Se esse cara aqui é um quadrado, tá? Então a gente já tem um princípio para ser uma pirâmide regular, tá? Então vou marcar o vértice dela, vamos imaginar que aqui seria o centro do quadrado, da base, tá? Vamos marcar um ponto externo, no caso esse aqui, para ser o vértice principal da nossa pirâmide, tá? E aí eu vou fazer como a gente fez no anterior ali, vou traçar aqui as arestas laterais, tá? Então, vamos traçar a nossa primeira aresta lateral aqui, certo? Aqui a gente vai ter mais uma aresta lateral, tá? Então, aqui do vértice principal até esse vértice aqui da base, certo? Aqui atrás vai ter outra, né? Esse cara aqui. E aqui vai mais um, né? Então, de lado, vértice aqui, nesse vértice da base aqui, beleza? Então, a gente tem aí a nossa pirâmide, ok? Caso a gente queira que essa pirâmide seja regular, então, essa base aqui ela deve ser um quadrado, ok? Por caso de ser uma pirâmide de base regular de base quadrangular, ela poderia ser um hexágono regular essa base, tá? Desde que seja um hexágono regular, por exemplo, e que todas as faces sejam, as faces laterais sejam triângulos isósceles, ela vai ser regular, ok? Então, no nosso exemplo aqui, tá? Para fazer a nossa construção, vamos imaginar que essa base seja um quadrado, ok? Aí, na pirâmide regular, tá? Existe uma coisa interessante. Se a gente projetar, fazer uma projeção perpendicular do vértice, tá?
essa projeção vai ser perpendicular, uma projeção perpendicular à base aqui do vértice, tá? Vou fazer em vermelho aqui. Essa projeção aqui, se ela for perpendicular aqui à base, na pirâmide regular, ela vai acertar exatamente, vai intersectar a base no centro desse polígono aí que forma a base, tá? Então aqui no caso, se fosse a base um quadrado, a gente teria acertado aqui exatamente no centro do quadrado, certo? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse as diagonais aqui, lembre que as diagonais elas se intersectariam no centro do polígono aí, beleza? Então, na pirâmide regular, quando eu pego uma projeção perpendicular do vértice até na base, essa projeção intersecta a base exatamente no centro dessa base aí, ok? Essa projeção aqui, ó, a gente vai dizer que é a nossa altura, tá? Então, acho que eu vou fazer um código de cores aqui, tá? Em vermelho aqui, tá fazendo assim um risquinho vermelho, a gente vai ter a altura, ok? Essa altura a gente poderia pegar uma letrinha aqui para representar ela, por exemplo, a letra H, tudo bem? Então, quem seria a altura de uma pirâmide regular? Então vai ser, na verdade, de qualquer pirâmide, a altura é a distância do vértice até o plano da base, tá? Na pirâmide regular, a altura vai sair do vértice e vai intersectar a base no centro da base, tudo bem? Então a distância desse vértice até o plano da base vai intersectar aqui. Se eu fizer traçar esse segmento, vai intersectar exatamente no centro da nossa base, beleza? Agora é o seguinte, deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui e eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar a altura dessa face lateral aqui da frente, ó, esse triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui frontal. Se eu pegar a altura dele, como ele é um triângulo isósceles, eu sei que eu vou intersectar esse triângulo no seu, a base desse triângulo no seu ponto médio, tá? Então, isso aqui lá das ideias de triângulo isósceles, né? Nós sabemos que a altura do triângulo isósceles intersecta a base do triângulo no seu ponto médio. E claro que é perpendicular a esse cara aí. Então, eu vou traçar aqui, ó, essa altura dessa face lateral aí, tá? Essa altura aqui que eu representei, não sei se aparece direito aí na câmera as cores, mas aqui, ó, era para ter ficado laranja, tá? Deixa eu representar aqui pela cor laranja. Esse cara aqui a gente vai chamar de apótema lateral, tá? Então, o apótema lateral, certo? Esse apótema lateral, sei lá, poderia representar ele por uma letrinha A minúsculo, por exemplo, tá? A medida dele. Então, aqui, ó, do vértice, né, a altura dessa face lateral, o segmento que vai ser do vértice desse triângulo, né, vai intersectar a base dele aqui, seu ponto médio, perpendicular a ele, porque é uma altura, né, a gente vai chamar então esse segmento de apótema lateral da nossa pirâmide, ok? Que mais? Vamos pegar aqui agora, vamos pegar aqui uma outra cor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o segmento que sai do centro da base até o ponto médio de qualquer aresta da base aqui, tá? Eu pulei, eu não escrevi a aresta da base antes aqui, né? Que vacilo. Deixa eu remendar aqui que ficou faltando antes, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, essas arestas aqui, ó, né, que esses segmentos que eram os lados do nosso polígono, eles são as arestas da base, tá? Aresta da base. Me perdoem, tá, galera? Acabei esquecendo antes dele ali. Agora fui falar dele, lembrei que não tinha, vi que não tinha feito, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar qualquer segmento que eu saia do centro e vá até o ponto médio de qualquer aresta dessa base aqui, a gente vai dizer que é um apótema da base, tá? Em especial, eu vou pegar esse aqui, tá? Que sai do centro aqui, né? Onde intersecta a altura e vem até aqui, onde intersectou a nossa
o nosso apótema lateral aqui, tá? Vou fazer esse cara aqui, certo? Então, esse cara que eu acabei de desenhar aqui em roxo, aqui, tá? Ele é perpendicular à minha aresta da base, tá? E ele sai do centro aqui, da intersecção com a altura, até a intersecção com o apótema, o apótema lateral, tá? Esse cara aqui era para ser um roxo, aí não sei se vocês vão visualizar, mas enfim, esse cara vai ser o apótema da base, certo? Eu poderia representar ele pela letra B minúsculo, tudo bem? Bom, galera, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas olha aqui. A altura é perpendicular à base, tá? Então ela vai ser perpendicular a qualquer segmento de reta contido na base, ok? Logo, essa nossa altura aqui, ela vai ser perpendicular a esse apótema da base que a gente acabou de riscar ele aqui, tá? Fazer aqui um ângulozinho de 90 graus, tudo bem? Então, a altura é perpendicular a esse apótema da base que a gente acabou de desenhar ali, tudo bem? Esse cara aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas esse cara aqui, ó, vermelhinho, roxinho e o laranja, eles formam um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo aqui, tá? A gente poderia, por exemplo, utilizar o teorema de Pitágoras nele, caso a gente soubesse algumas medidas e não soubesse outras. Vamos supor que, eu conheço o apótema da base, conheço o apótema lateral e eu tivesse que descobrir a altura dessa pirâmide aí. Então, eu poderia usar um teorema de Pitágoras para estar descobrindo essa altura, né? Notem que, se a gente respeitar as medidas que eu coloquei aqui, tá? Se ele é um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus está aqui, notem que a hipotenusa seria o nosso apótema lateral, tá? Então, eu poderia, por exemplo, ter o seguinte aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo ali, da seguinte forma. O apótema lateral seria a nossa hipotenusa, então a gente teria o seguinte, a elevado ao quadrado igual. Os outros dois, o apótema da base, né, seria um cateto, então, igual a b elevado ao quadrado, mais a altura elevada ao quadrado, que seria o outro cateto. Então, isso aqui alguns livros até colocam como fórmula, tá, gente? Não precisa decorar isso aqui não, tá? É só visualizar que aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, vale o teorema de Pitágoras, só identificar ali quem é a hipotenusa. Lembra que a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, então, agora, galera. Vamos pegar um segmento daqui do centro até esse vértice da base aqui, tá? Então, vamos pegar esse segmento aqui, beleza? Esse segmento aqui, galera, que vai do centro até o vértice da nossa base ali, a gente vai dizer que é o raio da base da pirâmide, tá? Então, eu representei ele em verde aqui, tá? Ele é o raio da base. Vamos fazer aqui em verde, o nosso código de cores, né? Então, ele é o raio da base. Raio da base, tudo bem? Vamos dizer que esse cara aqui mede R, né? Por que raio da base? Porque como essa base aqui é um polígono regular, tá, galera? A gente pode sempre circunscrever esse cara aí, né? Colocar um círculo passando pelos seus vértices aí, né? Só que vejam bem, galera. Esse cara aqui, ó, esse raio da base que a gente acabou de traçar, ele está contido na base. E eu falei antes que todo segmento que está contido na base é perpendicular à altura, concordam comigo? Então aqui, ó, a gente também vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Aqui a gente vai ter um ângulozinho de 90, com a altura e esse raio da base. E eu não sei se vocês conseguem visualizar aí pelo vídeo, mas a gente vai ter um outro triângulo retângulo aqui, ó, né? A altura é um cateto, esse raio da base é outro cateto, e essa aresta lateral aqui vai ser a hipotenusa, tá? Então, a gente tem mais um triângulozinho retângulo que dá pra gente aplicar aí dentro da pirâmide, certo?
Nesse caso aqui agora, quem que é a nossa hipotenusa? É essa aresta lateral. Vamos supor que as arestas laterais aqui, tá? Cada uma dessas arestas laterais aqui, vamos supor que ela mede L, tá? Então, L é a medida da nossa aresta lateral ali. Se fosse esse o caso, tá? Então, a gente teria o seguinte, que L elevado ao quadrado, tá? Seria igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é a altura, então seria igual a altura elevado ao quadrado mais o raio da base elevado ao quadrado, tá? De novo, gente, isso aqui não é uma fórmula, tá? É só a verificação da aplicação de um teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo que apareceu aqui dentro da nossa pirâmide. Tudo bem? Se eu fizer aqui, por exemplo, acho que vai facilitar para vocês visualizarem, né? Deixa eu fazer uns pontilhados aqui, ó. Então aqui a gente tinha o nosso primeiro triângulo retângulo aqui que a gente construiu, né? Então esse cara aqui. E agora a gente construiu esse outro aqui, né? Então, não sei se vai ajudar ou vai piorar, tá? Mas enfim, pra mim aqui é fácil visualizar porque eu tô aqui, né? Mas aí pela câmera eu não sei se dá muito certo. Então, ó, a gente tem um triângulo retângulo ali, né? Em pezinho, aqui a gente tem o outro triângulo retângulo, beleza? E se a gente ficar esperto, tá? Lembra que eu falei para vocês que o apótema da base, aqui, esse cara aqui, ele era perpendicular à aresta lateral, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter também um ângulozinho de 90 graus aqui, certo? Se esse cara aqui, né? Esse apótema da base é perpendicular à aresta da base. Acho que eu falei aresta lateral antes, mas enfim, a aresta da base. A gente vai ter outro triângulo retângulo aqui, ó, tá? A gente vai ter um triângulo retângulo aqui na base, né? Olha, a aresta da base é um dos catetos, tá? Metade da aresta da base, o apótema da base é um dos catetos. A metade aqui da aresta da base é um outro cateto. E o raio lá da base vai ser a hipotenusa, né? Lembrem que a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Não sei se vocês conseguem ver dali, mas enfim, aqui teria o nosso ângulo reto, aqui é um cateto, ali outro cateto, e em verdinho ali a gente teria a hipotenusa. Tudo bem? Se tem um triângulo retângulo, de novo, vale o teorema de Pitágoras, né? Quem que seria a hipotenusa agora? Seria o raio. Então, a gente teria o raio ao quadrado igual. Quem que seriam os catetos? Um deles é o apótema da base, que a gente disse que mede B, né? Então aqui seria B ao quadrado, mais o outro cara aqui, galera, é a metade, né? A metade da aresta da base, tá? Então, se a aresta da base, hipoteticamente, medisse M, tá? Então vamos supor que mede M a aresta da base aqui, tá? Esse pedacinho daqui até aqui vai ser M sobre 2, tá? Então esse trechinho que sai daqui, ó, né, do apótema da pirâmide até o vértice aqui é M sobre 2, né? Se a aresta da base toda ela medisse M, aqui seria M sobre 2. E aí a gente teria o seguinte, o outro cateto é esse pedacinho ali, então seria M sobre 2 elevado ao quadrado, né? Então, supondo, né, que a aresta lateral mede L e que a aresta da base mede M. Beleza, galera? Ainda tem mais um triângulo retângulo escondido aí, tá, galera? Espero que vocês consigam visualizar ele, mas enfim. Ó, lembra que eu falei que o apótema lateral ele é perpendicular a aresta da base, ele é a altura dessa face lateral aqui, né? Se é a altura, esse cara aqui ó, vai ser perpendicular a essa aresta da base aqui. Se ele é perpendicular, então aqui ó, a gente tem um ângulo de 90 também, tá? E esse cara aqui vai medir 90. Do lado de cá mede 90, do lado de lá mede 90 também, tá? Então esse cara aqui ó, é um triângulo e tem um ângulo de 90 graus aqui,
certo? Se esse cara aqui, ó, né, ó, o laranja aqui, o apótema da pirâmide é um cateto. Esse pedaço aqui, essa metade da aresta da base é outro cateto e essa aresta lateral é a hipotenusa, porque o ângulo de 90 estaria aqui, né? Então, esse outro triângulo retângulo aí, a gente também pode aplicar o teorema de Pitágoras nele, né? Quem que seria a hipotenusa aí no caso? Seria essa aresta lateral aqui, certo? Então, seria L elevado ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é o apótema lateral, que a gente diz que media A, então A ao quadrado, mais aqui, de novo, a metade da aresta da base, que seria M sobre 2, tá? Elevado ao quadrado, tá? Então, esses 4 triângulos retângulos aí, tá? É bem comum precisar usar um deles aí para achar algum elemento da pirâmide aí, certo, galera? Uma outra coisa que a gente tem que calcular aí nas pirâmides, tá, gente? É a área superficial dela e o volume dessa pirâmide aí, tá? Então, como é que a gente faz para calcular a área superficial, tá? Vamos chamar de AS, a área superficial da pirâmide, tá? Então, não vai ter choro, você vai ter que descobrir a área de cada uma dessas faces laterais aqui. Se a pirâmide for regular, beleza, porque todas as faces laterais vão ter a mesma área, né? Todos os triângulos vão ser isósceles de mesma área. Acha a área de um deles e fechou, né? Multiplica pela quantidade que tiver ali. Se for um caso desse aqui, em que a pirâmide não é regular, aí é mais complicadinho, mas vai ter que fazer uma por uma das áreas de face lateral ali, né? Cada uma das faces laterais, somar todas elas, vai ser a área lateral da pirâmide, tá? Então, e aí, então vamos chamar de AL, a área lateral da pirâmide, que é a soma de todas as faces laterais, a soma das áreas de todas as faces laterais, né? Da área de cada uma delas, mais a área da base, tá? E aí, como é que calcula a área dessa base? Depende, tá? Nesse caso aqui, a base era um pentágono, tu vai ter que achar a área desse pentágono aqui. Ah, mas e se for um hexágono? Vai ter que achar a área do hexágono. No caso aqui, era um quadrado, então vai ter que achar a área desse quadrado aí, tá? E aí que entram esses teoreminhas de Pitágoras aplicado aqui, né? Porque às vezes tu tem uma medida, tá faltando outra, e tu vai ter que correr atrás. E aí, quem não lembra direito de como é que faz a área de figura plana, dá uma pesquisada aí no canal que vai ter, né? Tem ali uma playlist exclusiva só de área de figuras planas, tá? Então, a área superficial da pirâmide vai ser a área lateral. Lembrem que essa área lateral é a soma das áreas de cada uma das faces laterais, mais a área da base, certo? E o volume, tá? Como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide, tá? A justificativa disso aqui eu vou deixar para vocês aí, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, enfim, o volume de uma pirâmide é fácil. Se você lembrar dessa formulazinha aqui, vai ser fácil calcular, tá? Então, o volume vai ser a área da base da pirâmide, tá? Vezes a altura dessa pirâmide dividido por 3, tá? Então, se você conhecer a área da base, ou conseguir calcular a área dessa base, e tiver a altura da pirâmide, basta multiplicar a área da base pela altura e dividir por 3, que aí você vai conseguir calcular o volume dessa pirâmide, tá? Bom, já está extenso demais aí. Nas próximas aulas, próximos vídeos aí, a gente vai estar fazendo alguns exemplos para aplicar isso aí, né? Calcular esses apótemas aí, volumes. Enfim, espero que vocês tenham compreendido, tá? E a gente vai se encontrar aí para resolver uns exemplos nas próximas aulas. Até lá!